Caramba, tá ficando difícil assistir jogo do Palmeiras, né? Tá muito sofrível esse futebol do Palmeiras. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir para você o like antes de começar esse vídeo, porque ajuda na divulgação e no alcance desse conteúdo. Você me ajuda muito. Bom, vamos falar desse jogo que, mais uma vez, foi sofrível de assistir. Palmeiras com os mesmos problemas, mas o que mais revolta é porque a gente tinha uma expectativa de mudança depois das finais contra o Corinthians, que foram muito ruins, que escancararam os problemas de criação do Palmeiras, os problemas que esse time tem, e a gente esperava para hoje, para a estreia desse campeonato, para uma nova jornada, uma nova fase, mudanças. A única mudança que o Abel Ferreira promoveu na equipe foi a entrada do Lucas Evangelista no lugar do Emiliano Martinez, que, sinceramente, eu acho que mais serviu para colocar o Lucas Evangelista ali, tirar toda aquela expectativa que a gente tinha do futebol do Lucas Evangelista, do que qualquer outra coisa. Porque o Palmeiras jogou do mesmo jeito. A dificuldade de criação, Palmeiras não consegue sair jogando. Palmeiras só sai jogando pelas laterais. Os adversários já entenderam, já dificultam essa saída. Palmeiras só sai através da bola longa, não tem uma movimentação pelo meio para conseguir bagunçar a marcação, para alguém tirar a marcação encaixada do adversário e conseguir abrir um espaço. Não tem, porque, mais uma vez, passa pra gente a clara e nítida impressão de que isso não é treinado. Não tem uma movimentação diferente para desarmar, para quebrar a marcação do adversário. Então, o que a gente viu foi bola longa no Estevão, bola pelas laterais, Vitor Roque trombando. O cara passa o jogo inteiro dando trombada, não recebeu uma bola. As bolas que às vezes que ele consegue fazer uma jogada partem dele mesmo. Ele mesmo brigar por essa bola e tentar a jogada individual. Facundo cada vez mais queimado. Cada vez mais queimado. O Veiga, mais daquilo que a gente tem visto do Veiga. E o Estevão não conseguindo resolver. Então, a cada jogo que passa, é isso que a gente vê do Palmeiras. É um Palmeiras que cada vez mais joga menos, cada vez mais queima mais os seus atletas e cada vez mais tira a esperança e a perspectiva de uma boa temporada do torcedor. E como se não bastasse isso tudo que a gente viu em campo, né? Ver o Palmeiras ter uma chance clara de gol no segundo tempo, através de uma bola longa, para variar, através de uma bola longa. Como se não bastasse tudo isso, a gente parte para uma coletiva, e eu assisti a coletiva antes de vir gravar esse vídeo, para ouvir que o Abel Ferreira tinha para falar. E é aí que eu falo que me preocupou mais do que o jogo, por incrível que pareça. Bom, na coletiva tiveram alguns pontos e um especial que me preocupa. Primeiro, o Abel Ferreira justificou o mau desempenho da equipe com o pouco tempo para trabalhar para esse jogo, né? O que, sinceramente, eu vou deixar para você comentar isso aí agora, porque é ridículo. O Palmeiras, ele disse que teve só 2 dias para preparar o time para esse jogo, enquanto o Botafogo teve 15, 10, 15 dias. Mas o Palmeiras teve a mesma vantagem sobre o Corinthians no primeiro jogo da final. E o futebol apresentado foi horroroso. O Palmeiras teve 11 dias para preparar o time para a segunda final. E o futebol foi horroroso. O Campeonato Brasileiro do ano passado
Palmeiras tinha só o brasileiro para preparar o time e o futebol horroroso. Então, essa justificativa eu não engulo mais. Depois ele citou também a falta dos atletas, a ausência de alguns atletas machucados, dando a entender que o problema do mau futebol, ou da pouca criatividade, ou da pouca eficiência, ou da falta de futebol, fosse a ausência desses atletas. E aí ele cita Paulinho e Maurício, que de fato são jogadores que vão acrescentar muita qualidade no time do Palmeiras, mas depois ele cita Marcos Rocha, Gomes, Aníbal. Ele chega a justificar com isso, dando a entender que não tinha material humano para fazer melhor do que fez hoje dentro de campo, que também é outro absurdo, né? O Palmeiras tinha qualidade de sobra para poder apresentar um futebol, porque não apresentou futebol hoje. E depois ele é questionado, e aí é o ponto que eu queria chegar. Ele é questionado por um repórter sobre o problema de criação do Palmeiras. Problema esse de criação, que como eu falei, todo mundo nota. Hoje, pelo lugar que eu acompanhei, tinha uma outra equipe de comentaristas com o Fernando Praz. E o Fernando Praz também fez a mesma dedução, a mesma constatação que todo mundo faz. Que é o problema de criação. Ele falou: o problema do Palmeiras não é vontade. Porque a torcida começou a gritar: ai que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade. E ele diz: o problema do Palmeiras não é vontade. Problema técnico e tático. Problema de construção, falta de criatividade. E é incrível como todo mundo, não só o torcedor, tá? Não só eu e você, mas todo mundo tem uma sugestão de uma forma diferente que esse time podia jogar, poderia jogar. E por que todo mundo tem uma sugestão? Porque tem peças à disposição. O Palmeiras tem qualidade à disposição, tá? E quando ele foi perguntado a respeito disso, ele quis justificar com o jogo do Internacional e Flamengo. Aí o repórter retrucou. Geralmente os repórteres não retrucam, esse retrucou. Falou: não, você tem que analisar o Palmeiras, estou perguntando sobre o Palmeiras. E aí a resposta dele que me preocupa. Porque ele cita que o Palmeiras tem 3 rotas de ataque, aquele papo todo. Na realidade, a gente sabe que o Palmeiras tem 2 jogadas, que é a jogada na lateral e a jogada da bola invertida, a bola longa, né? Que geralmente vai parar no Estevão. Ou quando não é no Estevão, é para o Vitor Roque ficar trombando lá na frente. Mas depois que ele cita essas rotas de ataque, ele fala que o Palmeiras, ele fala que eles sempre fizeram isso e sempre e irão continuar fazendo. Sempre fizeram isso e irão continuar fazendo isso. Ou seja, não vai ter mudança. O Palmeiras não vai mudar a forma de jogar. Esse é o ponto mais preocupante. Ele justifica dizendo que 80% dos gols aqui no Brasil saem de cruzamento, saem de jogadas trabalhadas pela lateral e etc. e blá blá blá. Então, o que não adianta de porcaria nenhuma, né, pra gente. Então, parece que de fato ele não consegue entender, não consegue reconhecer que, além dessa jogada não funcionar mais, os times adversários já entenderam que o Palmeiras busca isso. E já armam suas equipes para poder combater o Palmeiras desse jeito. E o Palmeiras não só fica ineficiente na hora de construir, como fica vulnerável na hora que é atacado. Hoje o Botafogo teve umas 2, 3 ou 4 oportunidades de gol. Uma o Everton fez defesa, depois o cara bateu para fora. Mas fato é que o Palmeiras hoje poderia ter saído com a derrota. Então, o Abel ele tem qualidade para trabalhar formas diferentes. Está sendo notório que a performance do time dentro de campo caiu.
tá evidente para todo mundo, não só o torcedor, mas todos que trabalham no jogo, comentaristas, narradores, que o Palmeiras não consegue criar, mas o Abel Ferreira deixou claro que ele não vai mudar. Não vai mudar. E uma coisa curiosa é o fato do Felipe Anderson hoje, né, ter entrado no jogo, e eu até achei que ele ia entrar na ponta esquerda, e nessa aí o Abel me surpreendeu, porque eu achei que ele ia tirar o Facundo, como ele sempre faz, e colocar o Felipe Anderson na esquerda, mas não fez, porque eu acho que o Veiga levou uma pancada, e aí saiu o Veiga e ele colocou o Felipe Anderson mais pro meio, ou caindo mais pra direita em alguns momentos. E no primeiro lance que o Felipe Anderson recebeu a bola nesse setor de meio campo, ele fez uma baita de uma jogada, que ele dribla 2 jogadores. E foi até um pouco mais ativo por esse corredor central barra lado direito. Uma coisa que todos os torcedores que eu vejo, pelo menos a grande maioria, pedia para que fosse feito. E que finalmente aconteceu no time do Palmeiras, mas é claro que me parece ser uma coisa muito situacional da partida de hoje. E não sei se o Abel vai manter isso. Mas o que isso mostra pra gente? O que significa isso? Significa que agora o Felipe Anderson passou a ser o cara que a gente esperava? Não, óbvio que não. Mas mostra o quanto esse time tem sido mal aproveitado. O quanto o Abel Ferreira não promoveu testes com esse time. Quanto esses jogadores não foram testados em posições diferentes. Precisa-se treinar isso. Precisa-se testar isso se você quiser ter resultado diferente. Porque a obrigação de fazer esses jogadores jogarem bola, claro, e primeiro parte do jogador tá confiante, tá bem. Mas quem tem a obrigação de montar uma equipe, de montar um sistema, de encaixar o jogador aonde ele vai conseguir desenvolver o melhor futebol dele, é claro, é óbvio para todo mundo que é a comissão técnica. Mas, do jeito que o Palmeiras joga, a única coisa que se consegue é queimar os jogadores. Felipe Anderson é um que tá bem queimado já com boa parte da torcida do Palmeiras. Facundo é outro. Como eu tenho dito nos meus vídeos e disse no vídeo anterior, Vitor Roque vai ser o próximo. Se continuar assim, o Vitor Roque vai ser o próximo a ser queimado. Porque ele passa o jogo inteiro trombando, não recebe uma bola. Então, isso que eu ouvi na coletiva, de que ele não vai mudar, para ele é só uma questão de aperfeiçoar processos e não de se mudar a forma como constrói jogo, não de se treinar melhor esse time, treinar outras possibilidades, mas sim continuar com o que está sendo feito, para mim, sinceramente, é algo que decepa a minha expectativa, mina, vai, não vou dizer decepa, mas vai minando a minha expectativa para o restante da temporada. Porque aí eu vou depender, a minha torcida, a minha expectativa vai depender apenas do individual dos jogadores. De que esses caras entrem todos os jogos iluminados, muito bem, para poder sair com a vitória de dentro de campo. Agora é claro, vai jogar contra um Sporting Cristal, equipe fraca comparada ao Palmeiras, fraquíssimo. E a gente deve vencer esse jogo, pelo menos a expectativa é que se vença esse jogo. E aí o discurso vai ser de que tá vendo, falta tempo, falta adaptação dos jogadores que chegaram, falta aprimorar isso, aprimorar aquilo. E o problema que existe vai ser empurrado para debaixo do tapete.
as deficiências, as dificuldades que o Palmeiras enfrenta vão ser empurradas para debaixo do tapete. Então, assim, a coletiva foi mais preocupante do que o não futebol que eu vi Palmeiras dentro de campo. Então é isso, rapaziada. A gente tinha a expectativa de uma mudança que não veio e só não veio como veio a confirmação de que ela não vai ocorrer mesmo. Que o treinador tem as suas convicções, tem as suas ideias fixas e não está disposto a abrir a cabeça, não está disposto a trabalhar, a treinar essa equipe de forma diferente. E a gente sabe que a cobrança dentro do Palmeiras, nesse sentido de apresentar um melhor jogo, de apresentar uma melhor performance, já que foi investido um caminhão de dinheiro, né? Quase R$500 milhão, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer. A gente sabe o que o Abel representa, o que essa comissão representa para essa diretoria. Tá? Então é isso, vou deixar aqui porque no meio da semana eu quero fazer um vídeo para abordar esse tema. E esse foco de hoje é mais nesse jogo, mas não tem como a gente trazer esse panorama geral da coisa. E eu espero teu comentário, a tua opinião. E seguimos na torcida, né? Cada vez mais desanimados, cada vez mais sem expectativa pelo aquilo que a gente vê em campo e principalmente pelo aquilo que a gente ouve sobre a ideia de jogo do nosso treinador, sobre aquilo que ele pretende, que ele enxerga pro time do Palmeiras. Então é isso. Se inscreva se você gostou. Se você não for inscrito, deixa o like porque ajuda demais. E deixa a sua opinião nos comentários. E até a próxima. Valeu!